E claro, vou dando início à ao nosso evento de hoje, junto com a equipe da Se Junta e com a professora Renata, que a gente vai apresentar para vocês. Então, hoje, como é o slide que a gente está aqui na nossa tela, faça o seu plano de aula e plano de ensino com estratégias do ensino híbrido, e para isso, a gente tem junto a equipe da Se Junta e a equipe da Innovate. Agora aqui vou tomar a liberdade de ampliar a minha tela. Contando sobre a equipe da Se Junta, nós somos apaixonados pela transformação digital e pelas oportunidades de aprendizado que a tecnologia, Apple e, claro, as metodologias promovem na educação. Então, nós da equipe da Se Junta sempre procuramos desenvolver estratégias e oportunidades para que os professores, os docentes, educadores e todo mundo do ambiente educacional que é apaixonado pela parte pedagógica consiga sempre desenvolver e desempenhar o melhor papel possível na área da educação, e essa a visão da Junta. E para representar a nossa equipe hoje, nós temos 3 membros, que é o Guilherme Camargo, o Yuri, que sou eu, e o Leonardo, que vai estar nos apoiando aqui nos bastidores. Nós 3 fazemos parte do time de tecnologia educacional e, claro, vamos estar aqui para o que vocês precisarem. E para brilhantar o nosso evento, nós trouxemos uma convidada muito especial, que é a professora Renata Perrenot, que ela faz parte do time da Inovate Educação, é professora, doutora e tem uma larga experiência na parte de metodologias ativas, e hoje ela vai contar para a gente sobre essa parte de ensino híbrido e como nós podemos iniciar esse trabalho, principalmente se tratando dos planos de aula. Contando um pouco mais sobre a Sejunta, a gente já tem uma experiência aí com mais de 135 projetos Apple, uma infinidade de formações, de dispositivos implementados, sejam iPad, Mac ou outros dispositivos do universo Apple, e, claro, muitos professores, diretores e o principal, alunos impactados com todo esse processo. Só mostrando os controles que a gente tem sobre esse projeto são vários, e a gente consegue não só desempenhar nos papéis de formação, quanto nos eventos que a gente tem hoje aqui, e também em diversas frentes, tentando promover sempre ao máximo a formação dos nossos docentes. Aqui são algumas das nossas escolas parceiras que a Sejunta atua, e nossa ideia é sempre expandir isso e poder atuar, sempre aprendendo com vocês, e hoje eu tenho certeza que é mais um momento que a gente vai ter de aprendizado aqui em conjuntos. Agora, contando um pouco sobre como vai ser nossa agenda do nosso evento. Ela é dividida em 4 momentos, tá? Onde nós vamos ter um primeiro momento, entender essas estratégias do ensino híbrido, como que a gente vai conseguir trabalhar, iniciar nossos passos com o ensino híbrido. Depois, a gente já vai entender esses conceitos e debater eles de como planejar as nossas aulas com o ensino híbrido. Então, nós já vamos saber os nossos primeiros passos, como que é um plano de aula, e a Renata vai mostrar todos esses conceitos e como a gente pode fazer isso passo a passo. Após essas 2 partes, nós vamos entrar para as partes finais, que é uma retomada sobre o que nós exploramos hoje, e assim os nossos avisos finais, que são super importantes, de como vocês vão conseguir assistir os próximos eventos, cursos, entre outras coisas muito legais, que eu vou deixar para contar para o final. E agora, vamos para a parte principal e mais atuante, que eu estou aqui ansioso para assistir com vocês, e passo a palavra para a professora Renata. Obrigado, Renata. Fica à vontade, viu? A palavra é sua. Oi, Yuri. Oi, Leonardo. Obrigado aí pela Sejunta, pela parceria, por estarmos aqui mais uma vez num evento como esse, para compartilhar um pouco da nossa vivência, experiência com esses professores. Obrigada a todos que estão aqui hoje participando.
Então, como o Yuri colocou, hoje a gente vai olhar para a estratégia do ensino híbrido e como planejar a nossa aula trabalhando com o ensino híbrido, né? Então, vamos lá, Yuri? Pode passar para o próximo, por favor. Contextualizando aqui, né? Então, o que é o ensino híbrido, tá? Então, o ensino híbrido, ele traz os conceitos aí de uma metodologia, de uma técnica, na verdade, onde a gente consegue combinar o online e o presencial, tá? E eu tenho, na inserção, seja no online ou seja no presencial, também o uso, a combinação de ferramentas aí, né? Trabalho com as ferramentas digitais, e a tecnologia, ela vem para poder potencializar, ela vem como uma ferramenta de suporte à aprendizagem, né? Para potencializar o uso da metodologia e a aprendizagem em si, tá? Então, e nesse modelo é importante lembrar que há a possibilidade da gente alternar momentos individuais de aprendizagem e momentos de trabalho colaborativo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre o ensino híbrido. A sala de aula invertida, né? Então, o porquê inverter a sala de aula, né? Esse modelo, ele também é chamado de Flipped Classroom ou Blended Learning, tá? Que é um método onde a gente trabalha a inversão da lógica da organização da sala de aula, né? Nesse contexto, a sala de aula ela é invertida por completo. Então, eu consigo trabalhar aí, por exemplo, pode passar para o próximo, Yuri, por favor? Eu consigo trabalhar atividades prévias fora da sala de aula, atividades que eu trago esses conceitos trabalhados na atividade prévia para dentro da sala de aula, tá? Onde eu alterno momentos, então, de conceitualização teórica e a prática. Como é que funciona, então, a sala de aula invertida, né? Então, os estudantes, eles se preparam estudando para atividades em sala. Isso é feito como uma atividade prévia. Ou seja, ao planejar a sua aula, o professor precisa pensar quais são os seus objetivos de aprendizagem para a próxima aula. Isso a gente vai ver um pouquinho mais detalhado na hora que a gente chegar no modelo do plano de aula, tá? Então, o professor, ele precisa contextualizar o que vai ser trabalhado, quais são os objetivos de aprendizagem, pensar em uma atividade prévia que faça com que o aluno já se envolva com os conceitos que serão trabalhados na sala de aula, né? Então, o professor prepara essa atividade prévia para o estudante ter o contato com esse conceito antes dele vir para a sala. Por quê? Porque quando ele vem para a sala, durante a aula, ele já teve o contato com esse conceito, né? E aí ele vem para tirar dúvida, para fazer prática, para trabalhar de uma maneira colaborativa, para estar num processo ativo dentro da sala de aula de aplicação desses conceitos. Aí é o planejamento de como que o professor vai trabalhar com o funcionamento dessa metodologia. E o depois? Depois eu tenho toda uma atividade de revisão de conteúdo, né? Onde a gente vai efetivamente verificar se o objetivo de aprendizagem foi atendido, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente tem um roteiro aí para a gente trabalhar, olhando para o plano de ensino, para o plano de aula, pensando, inclusive, neste momento onde a gente está trabalhando de maneira remota com os nossos alunos. Pode ir para o próximo, por favor. Né? Então, aí os professores eles costumam perguntar assim, né? Mas qual é a diferença da sala de aula tradicional e da sala de aula invertida, né? Na sala de aula tradicional, a gente trabalha aí o professor tendo um papel ativo e o aluno tendo um papel passivo. Então, modelo de leitura e explicação do professor,
pouco tempo de exercício, quase nenhum tempo de aprendizagem prática, praticamente zero, tá? Já quando a gente trabalha com a sala de aula invertida, a gente trabalha, então, a realização das atividades e exercícios em grupo. O professor, ele tem um papel diferenciado ali dentro da sala de aula. Por quê? Porque primeiro ele planejou, viu quais são os objetivos de aprendizagem, passou uma atividade prévia. Na sala de aula, ele vai trabalhar a prática, ele vai ter um papel muito mais como um direcionador ali da aprendizagem, né, orientador dos seus alunos ali, né? Então, ele vai estar trabalhando mais a prática na sala de aula. Então, é essa inversão, essa é a principal diferença aí entre o modelo tradicional e a sala de aula invertida, tá? Vamos lá para o próximo, por favor. Tá? Bom, aqui, isso aqui a gente mostra até, inclusive, nos cursos, tá? É o modelo da taxonomia do ensino híbrido. Tem a referência aqui embaixo, tá? De Stacker, 2015, onde, segundo a taxonomia do ensino híbrido, essa metodologia ela é flexível e ela está estruturada em 4 diferentes modos de apresentação. Quais são esses 4 modos de apresentação? Tá? É o modelo rotacional, o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual aprimorado. Eles estão divididos aqui, né, em cores, né? Eles são destacados em cores diferentes. Por quê? Porque no modelo rotacional, e dentro do modelo rotacional eu tenho o rotação por estações, o laboratório rotacional, a sala de aula invertida e a rotação individual. E na linha desses modelos do ensino híbrido, o rotacional, o flex, o à la carte e o virtual aprimorado. Os modelos que estão destacados em verde, eles são modelos que chamamos de modelos sustentados. Então, onde a inovação da técnica da metodologia ativa dentro desses modelos, ela não é tão disruptiva. Já os modelos destacados em amarelo são modelos mais disruptivos, onde eu preciso, talvez, de interação maior de um professor, de tutor, de tecnologia, de modelos mais inovadores, né, de um ambiente diferenciado da instituição, de um contexto melhor, com a inserção de tecnologia, tá? E isso aí a gente vai focar em outro momento. O nosso foco aqui, ele está nesse modelo mais sustentado, tá? Então, dentro do modelo rotacional, o modelo de rotação por estações, né, onde o professor planeja atividades em grupos, necessariamente uma delas, das estações, precisa ser trabalhado com o uso de tecnologia, tá? As estações, que são as atividades que os alunos vão fazer para atingir um determinado objetivo, elas têm que ser independentes uma da outra, por quê? Porque o aluno, em qualquer estação que ele esteja, ele precisa conseguir fazer aquela atividade. Ele já passa por uma conceitualização prévia, e aí ele vai para as estações, né? E aí ele faz essa estação dentro da sala de aula com a orientação do professor. O laboratório rotacional, eu posso trabalhar, por exemplo, com um laboratório onde eu uso tecnologia e uma sala de aula fazendo uma atividade, depois fazer a rotação dessas atividades, desses ambientes diferenciados, tá? E a sala de aula invertida, né, que a gente trabalha, então, dentro desse contexto do pensar, do trabalhar fora, do contextualizar, de trazer as práticas para a sala de aula, ok? Vamos lá, Yuri, para o próximo, por favor. Tá, mas qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo aqui, né, é entender como planejo as aulas com essas estratégias do ensino híbrido. Então, vamos lá.
Vamos olhar, então, para o plano de ensino, né? Quando eu olho para o plano de ensino, eu preciso pensar, claro, né, na identificação. Então, eu crio ali um cabeçalho, eu vou detalhando cada uma dessas etapas, tá? Então, eu crio ali um cabeçalho, né, onde eu vou colocar o nome do meu aluno, a turma que eu estou trabalhando, qual é a minha escola, a data, enfim, é onde eu identifico a minha escola, a minha turma, quem sou eu, né, o professor que está trabalhando com aquela turma. Depois, a gente vai trabalhar a ementa. Na ementa, eu vou trabalhar os conceitos ao longo do ano ou ao longo do semestre. Então, se eu estou olhando, por exemplo, para o ensino básico, qual é a unidade de aprendizagem, qual é a unidade curricular que eu estou trabalhando? Tá? Qual é a componente curricular que eu estou trabalhando? Dentro da componente curricular, eu vou colocar todos os conceitos que eu preciso trabalhar, seja ao longo do semestre ou ao longo do ano. E a gente tem aí a BNCC, né? Então, dentro da BNCC, cada componente curricular, eu preciso pensar na minha componente curricular, eu tenho as ementas e eu preciso lembrar que todo esse trabalho tem que estar alinhado aí com a BNCC, tá? Depois a gente vai passar para os objetivos de aprendizagem. Os objetivos dentro do plano de ensino, eu tenho o objetivo geral do meu curso ou o objetivo geral da minha componente curricular, onde eu vou descrever, por exemplo, dentro de história, né? História, vou exemplificar aqui, né? Então, olhando para a BNCC, na componente curricular de história, qual é o meu objetivo geral? O meu objetivo geral é fazer com que o aluno entenda os conceitos de história a ser trabalhados durante o ano ou durante o semestre, e consiga visualizar uma aplicação prática desses conceitos, por exemplo, né? Fazer um link com a realidade, trazendo esses conceitos, contextualizando esses conceitos. E depois eu consigo abrir esses objetivos em objetivos específicos. Quando eu vou trabalhar os objetivos específicos, o que a gente faz é pensar em objetivos onde eu já começo a olhar para a minha aula, tá? Aí eu preciso entender que isso funciona como uma engrenagem. Ao pensar o plano de ensino, eu também já tenho que ter uma visão do que eu vou trabalhar durante o ano, né? Para poder ir traçando os objetivos específicos de aprendizagem ali dentro. A BNCC, ela nos traz as 10 competências que devem ser trabalhadas. Isso para o ensino básico. Já, por exemplo, se eu for trabalhar com o ensino superior, né? Aí eu tenho que olhar para o meu perfil do egresso, saber quais as competências do curso que eu vou estar trabalhando e, dentro da minha disciplina, qual é o meu objetivo de aprendizagem, e em cima do meu objetivo de aprendizagem, eu elenco as competências que eu vou estar trabalhando, tá? Mas para o ensino básico, eu vou olhar para as 10 competências da BNCC e selecionar quais competências eu vou estar trabalhando no meu plano de ensino dentro daquela componente curricular, tá? E essas competências depois, quando eu for olhar para o plano de aula, eu vou levar essas competências para o momento apropriado de cada aula ao longo do período que eu vou estar trabalhando essa componente curricular. Ligadas às competências, a gente precisa trabalhar as habilidades, tá? Então, que habilidades a gente vai colocar ali dentro do contexto das componentes curriculares que eu vou estar trabalhando. O conteúdo programático, então, eu vou elencar, né, listar o meu conteúdo programático, todo o programa que eu vou estar trabalhando. E dentro desse conteúdo programático, aí nós colocamos aqui, ó,
eu vou trabalhar na modalidade online, na modalidade presencial, no momento remota ou na modalidade híbrida. Por quê? Porque se eu olho, por exemplo, para alguns modelos, eu tenho o EAD totalmente online, eu tenho o 100% presencial. Hoje, a gente trabalha esse presencial. Já estou vendo algumas escolas retomarem aí, e essas escolas, elas estão retomando num sistema presencial de rodízio, né, com um volume menor de alunos na sala de aula, onde alguns alunos estão na escola, no presencial, outros estão em casa, mas eles estão tendo o mesmo momento de aprendizagem. As aulas estão sendo transmitidas para quem está está na forma remota, tá? Essa é a modalidade híbrida. E o presencial, quando estamos, né, de maneira efetiva no espaço da escola, tá? E o conteúdo programático, ele precisa ser pensado para atender a todas essas necessidades, porque a gente sabe que quando a gente está na escola, a gente tem uma maneira do professor trabalhar ali com os alunos. No remoto, toda a parte de engajamento da aula, né, ela se dá desenhada de uma outra maneira. O que a gente precisa planejar? A gente precisa entender que hoje isso é uma coisa só, tá? Então, eu caso uma roteirização de aula, tá? E eu coloco esse conteúdo programático pensando nessa roteirização de aula, pensando em atividades prévias, pensando em como eu vou trabalhar as práticas, pensando em como eu vou trabalhar a avaliação. Então, eu coloco todo, né, eu itemizo todo o meu conteúdo programático ali, mas eu tenho que ter a visão geral como um todo, tá? Qual metodologia eu vou estar trabalhando, né? O cronograma de atividades, né, o que vai ser ofertado e como vai ser o processo de avaliação, né? E, claro, dentro de tudo isso, as referências bibliográficas. Vamos lá, Yuri, pode passar para o próximo, por favor. Vamos detalhar um pouco agora o nosso plano de aula, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o plano de aula no modelo híbrido, tá? Então, eu já fui preenchendo com com algum trabalho aqui, com algumas ideias aqui para a gente estar trabalhando exemplificando, olhando aqui para o ensino básico, né? Eu fui trabalhando, então, nesse modelo para a gente entender o que cada o que é cada item dentro do plano de aula, tá? Então, como eu falei, o cabeçalho, uma identificação, aqui eu já estou no aula a aula. Então, o plano de ensino, ele faz uma visão macro do que vai ser trabalhada ao longo do semestre ou ao longo do ano escolar. E o plano de aula, eu vou fazendo, né, no contexto do dia a dia, tá? Então, primeiro eu vou identificar a escola, a série, o ano que eu estou trabalhando, né? Se é Fund 1, anos iniciais, Fund 2, anos finais, se eu estou no ensino médio, ou se eu estou no ensino superior, tá? Área do conhecimento. Qual é a área de conhecimento que eu estou trabalhando? Por exemplo, matemática, né? Unidade temática. Então, qual é a unidade temática? Então, aqui é história, é geografia, desculpa, a área do conhecimento é matemática. Aqui pode ser história, geografia, ciências. Qual é a unidade temática dentro da matemática? Então, aí eu já venho para o assunto que eu estou trabalhando, né? Para o tema. Então, especificamente aqui dentro da minha área do conhecimento, que é a matemática, eu vou estar trabalhando com o tema geografia. Componente curricular, a matemática, tá? Quais são os meus objetivos do conhecimento? Então, nesse exemplo, por exemplo, eu estou trabalhando com o segundo ano. Então, quais
quais são os meus objetivos para essa aula? Que os meus alunos conheçam figuras geométricas planas e façam aí o reconhecimento de formas e figuras, o reconhecimento de formato de face e figuras geométricas especiais. Então, esse é o meu objetivo do conhecimento, tá? Pode passar para o próximo, por favor. Daí, eu tenho que descrever as habilidades, né? Então, as habilidades aqui, elas já... aqui eu dei um exemplo olhando já para o modelo do ensino básico, do que preconiza aí a BNCC, tá? Ela vem com esse código aqui, então eu estou trabalhando aqui, ó, ensino fundamental 1, matemática, né? Então tem o código certinho que eu tenho que colocar da habilidade que eu tô trabalhando, tá? Então, e aí o que eu vou trabalhar? Eu vou identificar e nomear figuras, seja círculo, quadrado, triângulo, né? Em desenhos, em diferentes posições ou em contornos de face de sólidos geométricos. Então, essas habilidades, elas têm que estar diretamente ligadas. Pode voltar só um pouquinho, Yuri, por favor, para o PowerPoint anterior? Posso sim. Só um segundo. Aqui. Tá? Aí, ó, o objetivo de conhecer. Obrigado, Yuri. Aos meus objetos de conhecimento aqui, tá? Então, o que eu vou estar trabalhando aqui, né? E aí as habilidades, elas estão ligadas ao objeto do conhecimento, tá? Pode voltar lá, Yuri, por favor. Perfeito. E só aproveitando, eu estou vendo que o chat aqui estão vindo muitas perguntas interessantes e só falando que nós adoramos as perguntas de vocês e podem mandar, tá? No final a gente vai responder todas elas. Obrigado, Rê. Oba, legal. Bom, vamos lá então, né? E aí eu descrevo quais os materiais eu vou estar utilizando para essa aula, para atender essa aula, né? Então, eu vou trabalhar figuras geométricas, por exemplo, de EVA, caixa, xerox, folha de sulfite. Eu descrevo o espaço em que eu vou estar trabalhando, então eu posso trabalhar na sala de aula, na biblioteca, numa sala de leitura, num espaço de aprendizagem qualquer fora da sala de aula, né? Onde o meu aluno possa desenvolver essas atividades. E o tempo sugerido das aulas, né? Normalmente, aí no ensino básico, 2 aulas de 50 minutos, né? Mas aí eu descrevo qual é o tempo sugerido para essa prática, tá? Pode passar, por favor. O desenvolvimento. Aqui no desenvolvimento, eu descrevo o que eu vou estar trabalhando, tá? Como é que vai ser o passo a passo da minha aula. Então, eu vou iniciar a aula proporcionando um momento onde os alunos poderão dizer sei quais formas geométricas eles já conhecem, anota as informações. Então, eu descrevo, eu não vou ler tudo isso, depois vocês vão ter a oportunidade, né, de verificar, mas aqui no desenvolvimento, você descreve tudo o que vai ser feito durante a aula. São as etapas da aula que você vai estar trabalhando, tá? Podemos passar. E aí, sempre, no plano de aula, é sempre interessante ter considerações do professor após a aplicabilidade, né? Para fazer o registro aqui de alguma coisa que seja importante ou que tenha chamado a atenção, ou de um feedback que você precise dar para essa atividade do aluno. Então, é sempre importante deixar esse espaço, tá? Agora, quando a gente traz a estratégia do ensino híbrido, a gente precisa olhar para momentos que vão ser trabalhados na prática na sala de aula, tá? E é aqui que eu acho que a gente tem que focar, tá? Então, eu vou detalhar um pouquinho mais agora cada uma dessas etapas. Por exemplo, a primeira coisa que eu preciso pensar, né? E isso é bem geral, tá? Esses momentos que a gente coloca aqui, momentos a serem trabalhados,
eles podem ser trabalhados desde os anos iniciais até o ensino superior. Quando eu vou planejar, quando eu vou pensar no meu plano de aula, no meu plano usando estratégias do ensino híbrido, tá? Só para contextualizar, eu vou trazer aqui um desafio que nós estamos observando no ambiente das escolas, tá? Principalmente aí contextualizando para esse momento remoto, né? O que acontece? Os professores dentro da sala de aula, eles estavam já habituados a um roteiro, a como é que eu posso falar? A ter a sua sequência de aula, a como trabalhar ali presencialmente junto com os seus alunos. Qual foi uma dificuldade que nós observamos quando o ensino remoto, por conta da pandemia, foi necessário, né? Que o professor, ao trabalhar de maneira remota, né, então atrás do computador e o aluno à distância, ele inicialmente houve uma dificuldade da mudança de mindset para preparar a aula, ou de como trabalhar a aula de uma maneira diferenciada atrás do computador. Por quê? Porque se eu simplesmente sair do presencial e eu trago o modelo de aula que eu trabalhava no presencial para cá, eu não consigo ter a atenção do meu aluno o tempo todo, né? O meu aluno, ele perde a atenção, porque é muito tempo de aula, o professor falando, e eu não consigo estar o tempo todo atento a todos os detalhes. Então, o que é preciso? É preciso pensar, quando eu vou planejar a minha aula, no engajamento do meu aluno. Como é que eu engajo o meu aluno, né? Como é que eu motivo o meu aluno a estar prestando atenção na aula, a estar ali conectado, né? Participando, como é que eu faço com que o meu aluno seja participativo, tá? Então, esse modelo, ele precisa ser estruturado, né? Porque não é o modelo presencial que eu vou trazer para essa aula remota. Então, quando eu vou pensar nesse contexto, né, de planejar a minha aula, claro que a primeira coisa sempre, isso eu falo, é sempre muito importante pensar qual é o meu objetivo de aprendizagem, né? Então, onde eu quero chegar? Que resultados de aprendizagem eu quero atingir? Tendo isso bem claro e bem definido, eu vou passar para a etapa de preparo das atividades a serem trabalhadas. Então, eu vou pensar numa atividade pré-aula e vou propor para os meus alunos uma atividade pré-aula. Que tipo de atividade pode ser uma atividade pré-aula, né? Eu posso passar para os meus alunos um pequeno texto, uma cartilha, para ler uma história em quadrinhos que, de repente, traga um conceito ou algo que eu queira trabalhar, né, dentro da sala de aula naquele momento. Eu posso dar um videozinho para ele assistir, um desenho. Eu posso pedir para ele fazer um desenho. Eu posso pedir, isso os professores do ensino básico usam muito, a fotografia, né? Para o meu aluno conversar com os pais, com a família, pegar uma fotografia que contextualize o que se quer trabalhar e conversar sobre o momento daquela foto. E isso trazendo conceitos onde eu vou trabalhar ali para atingir o meu objetivo de aprendizagem. Então, quando eu penso numa atividade pré-aula, vou olhar um pouquinho para o ensino superior. Quando eu penso numa atividade prévia no ensino superior, aí eu posso trabalhar também leitura de um artigo científico, eu posso trabalhar também vídeos, né?
Eu posso trabalhar questionários, que eu posso pedir para o meu aluno ler o capítulo de um livro e responder alguma questão. É importante pensar que quando eu vou preparar essa atividade prévia, eu preciso que o meu aluno sinta que é importante fazer essa atividade prévia, tá? E aí eu já faço o link, o gancho com o item abaixo, né? Por quê? Porque quando eu penso nessa atividade prévia, eu já penso em engajar o meu aluno no começo da aula. Então, quando ele chega para a minha aula, opa, Acabou indo aqui. Voltou. não, beleza. Quando o meu aluno chega para a minha aula, né, eu tenho que linkar aí o início da minha aula com a atividade prévia que esse aluno realizou. Tá? Então, o objetivo dessa atividade é gerar o engajamento no início da nossa aula. Tá? Então, eu posso usar os minutos iniciais, né, da minha aula para engajar o meu aluno contextualizando o que foi trabalhado na atividade prévia. Tá? Eu posso fazer com que eles, até mesmo de maneira colaborativa, né, conversem entre eles, explicando como cada um fez a sua atividade, o que cada um pensou, quais os resultados que chegaram, se tiveram alguma dificuldade. E o professor, ele já vai ali puxando esse tema para o que vai ser trabalhado na aula. Então, ele já vai fazendo essa ligação com o que vai ser trabalhado na aula. Ele vai começar a conceitualizar, tá? Então, ele vai começar a conceitualizar. E aí, eu citei um exemplo aqui, né, de trabalho colaborativo, porque justamente o que eu acho muito importante nesse modelo remoto que estamos trabalhando é fazer com que eles trabalhem em grupo, que eles tenham uma aprendizagem colaborativa, tá? E aí, no ensino híbrido, o modelo de estação por rotações, ele é bem legal de aplicar, porque quando eu conceitualizo, aí eu trabalho, tenho aquele momento da minha aula de conceitualizar, mas esse momento ele não pode se estender a aula toda, porque senão o aluno vai perdendo o interesse de novo. Então, qual é o meu objetivo? É ir alternando atividades que engajam, né? Eu trabalho a conceitualização e aí eu posso aplicar, por exemplo, a estação por rotações para novamente dar aquela motivada, aquela mexida na sala, né? Aquela engajada. Então, eu preparo diferentes atividades, separo os meus alunos em grupos e dou atividades que os meus alunos têm tempos para fazer, né? E aí eles podem alternar a realização dessas atividades, tá? Então, eles passam pelas rotações para poder pôr à prática, né? Aplicar essa conceitualização ou trabalhar uma conceitualização de diferentes pontos, né? Com diferentes técnicas, mais para atingir um determinado objetivo de aprendizagem. Depois eu posso voltar, então, dependendo do tempo de aula que a gente tem, eu posso voltar a trabalhar a conceitualização, introduzir um conceito de uma maneira mais profunda depois dessa prática da estação de rotações. Eu posso trabalhar com exercícios. Os exercícios, eles podem ser individual ou eles podem ser trabalhados em grupo. E o feedback e o fechamento da aula. Ao meu ver, esse é um dos momentos mais importantes da aula, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha toda essa atividade aqui, né? Quando eu penso nos meus objetivos de aprendizagem, quando eu faço o planejamento dessa atividade pré-aula, trabalho todo esse engajamento, faço a conceitualização na sala de aula, trabalho, por exemplo, a estação por rotações, trabalho exercícios,
qual é a minha dúvida, né? Eu, como educador, como professor, quando eu estou no final da aula, eu penso assim: será que os meus alunos aprenderam? Será que eles vão sair daqui, vão para casa e vão ter dúvidas sobre o que foi conversado? Então, o feedback, nesse momento, é dado, por exemplo, para as atividades que eles fizeram, né? Então, o professor fica ali direcionando, observando, ele dá um feedback dos pontos principais que foram trabalhados na sala de aula, o que se queria atingir de objetivo, e ele faz esse fechamento da aula, tá? Isso aqui pode ser assim, nos últimos 15 minutos da aula, para mostrar para o aluno, para o estudante, e enfatizar quais foram os principais trabalhos, quais foram os principais trabalhos quais foram os principais conceitos trabalhados naquele dia, né? E depois desse fechamento, o professor ainda tem a possibilidade de propor uma atividade, né, pós-aula, tá? Para complementar o objetivo de aprendizagem, tá? E nesse contexto, então, nesse contexto a gente trabalha a nossa aula, tá? Mas a gente não pode deixar de falar da avaliação, né? Porque eu estou falando de plano de ensino, eu estou falando de plano de aula e eu tenho que olhar para modelo de avaliação, né? Mas quando eu falo em avaliação, o que é avaliação para mim? Avaliação para mim é a verificação, então eu vou verificar se os meus objetivos de aprendizagem foram atingidos, tá? Ou seja, se o meu aluno aprendeu. E como é que eu faço isso, né? Então, os meus alunos aqui, eles vão ter atividades, e nas atividades eu vou verificar se esses objetivos de aprendizagem foram atingidos. Mas, olhando isso no plano de ensino, eu preciso pensar na avaliação, tá? Então, como é que eu trabalho a avaliação sem ser apenas uma prova, né? Sem ser uma avaliação somativa. Eu preciso pensar num modelo de avaliação que seja formativo, onde a própria avaliação faça parte do processo de aprendizagem do meu aluno. Eu acho que isso é muito importante, tá? Então, dessa maneira, a gente consegue planejar aí a nossa aula, tá? E ter uma visão de como trabalhar de uma maneira que eu coloque o meu aluno no processo ativo, que eu engaje, que eu o motive a estar, a fazer parte do seu processo de aprendizagem, tá? Pode passar, Yuri, por favor. Algumas vantagens aí, né, de se utilizar, então, o ensino híbrido. Por quê? Porque trabalhando dessa maneira, você promove a autonomia dos alunos, você potencializa, né, você maximiza o aproveitamento aí dos conteúdos nas aulas, otimiza o tempo do professor, porque se você dá uma atividade prévia para o aluno trabalhar e você vem com o aluno para a sala de aula para tirar dúvida, para uma aplicação, para um trabalho mais direto, você está otimizando o tempo do professor, aumenta o engajamento dos alunos e reduz a evasão, porque o aluno ele tem um engajamento maior ali na sala de aula, consequentemente na sua aprendizagem, prepara a instituição de ensino para o futuro e permite a adequação de várias metodologias de aprendizagem, tá? Pode passar, por favor? Bom, quem participou da semana passada, né, já viu que eu gosto de deixar sempre uma dica de leitura no final. Então, eu trago aí com carinho a dica da leitura, que é o livro do Ken Robinson, Escolas Criativas. Esse livro é sensacional, tá? Ele fala aqui, ó, a revolução que está transformando a educação. Então, o contexto desse livro é como tornar as escolas mais criativas, tá? Recomendo, vocês vão adorar essa leitura, tá? Pode passar? E é isso. Eu agradeço a participação de vocês
E espero que nos próximos encontros vocês estejam aqui mais uma vez. E Yuri? Ótimo, Rê. Muito obrigado. Realmente, eu vi aqui os comentários do nosso chat, concordo plenamente. Gostei muito de todos os elementos que a Renata trouxe. É interessante o quanto a gente, como educador, recorda de várias aulas que a gente participou, planejamentos, formações, e aí já vê, enxerga não só oportunidades, mas lembrança de conteúdos que a gente passou e poderia ser de uma forma diferente. Então, gostei muito das falas que causaram reflexões ótimas. Mas, claro, foi ótimo, mas não acaba por aqui e ainda teremos a parte das perguntas, hein, pessoal? Comprometido. Então, só vou dar alguns recadinhos e a gente já chega lá. Primeira parte é sobre o que nós exploramos hoje, né? E exploramos muita coisa legal. A primeira delas foi as estratégias, né, para 2021, que hoje foi a exploração do ensino híbrido. Então, a gente entendeu como iniciar esses passos, o que que é, e aí entendeu essas estratégias. A partir disso, nós iniciamos o nosso planejamento. Então, a professora doutora Renata mostrou para a gente como iniciar ponto a ponto o nosso planejamento, envolvendo o ensino híbrido e aí podendo desenvolver o nosso conteúdo, né, da forma que nós já temos o planejamento, aplicando junto com essa metodologia. A partir daí, nós tivemos os conceitos em debate, né, onde a gente abordou e desenvolveu em cima desse tema e a gente chegou até a parte que nós estamos e, claro, o nosso aprendizado não para por aí. Então, essa aula que nós tivemos com a professora doutora Renata foi claro, a gente aprendeu muito, mas nós também temos um curso exclusivo da Sejunta, que é com a professora Renata. E esse curso é o curso exclusivo Sejunta de ensino híbrido nas escolas. Então, aqui a gente dá o caminho para vocês em sejunta.com.br, onde vocês, acessando o site da Sejunta na aba cursos, vocês vão ver que tem muitos cursos legais, principalmente quando se trata de metodologias ativas. Então, lá a gente tem de mindset inovador, tem de PBL, que é aprendizagem baseada em problemas, e, claro, também temos de ensino híbrido nas escolas, onde a gente aborda isso que a gente abordou em uma hora e meia, aqui nessa uma hora que nós tivemos, mas nós abordamos lá com materiais, nós temos discussões, nós temos questões e conseguimos sair desse curso já com planejamentos prontos, com isso materiais que nós fornecemos. Então fica aqui o meu convite para vocês conhecerem esse curso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele, tá bom? O Léo deixou o caminho aqui no chat também, então quem precisar pode escrever aí no seu celular ou no computador ou ir pelo link que o Léo mandou para a gente no chat. Uma pergunta que fizeram no chat foi sobre os nossos próximos eventos. Então, agora chegamos, né, ao final de janeiro, né? Tem gente que deu aí finalmente, tem gente que achou que passou rápido, mas chegamos ao final de janeiro e em fevereiro vem com muito mais eventos. Então, nós vamos ter 3. O primeiro, que vai envolver as atividades de criatividade e programação, principalmente se tratando da educação infantil e os anos iniciais envolvendo o iPad. Então, nós vamos contar sobre os livros de criatividade que tem da Apple, os livros de programação que tem e o mais legal, como nós podemos trabalhar isso com os pequeninos. Depois, no dia 18, nós temos também a parte de fazer o seu plano de aula com estratégias da aprendizagem baseadas em projetos. Então, imagina, olha que legal, você que prestigiou o evento de hoje e conheceu do ensino híbrido, vai poder também no dia 18 conhecer mais sobre a aprendizagem baseadas em projetos. E claro, né, quem vai prestigiar a gente dando essa aula vai ser a professora Renata no dia 18. Então, todos vocês aí já estão comprovados que vai ser muito legal. E no dia 25, não parando aí o nosso processo de aprender, nós vamos ter o tema de gamificação. Então, vão ser usando as experiências dos jogos para promover o ensino, a aprendizagem. Então, a gente vai mostrar como a gente consegue colocar
desde rankings, pontuações, trazer muita coisa legal que a gamificação, os jogos trazem para a gente, exemplos de gamificação e como que a gente consegue atribuir tudo isso dentro dos nossos planos de aula. Então, fica aqui o meu convite para esses eventos e, claro, alguém deve estar se perguntando como que eu posso me inscrever nesse evento, ficar por dentro de todos eles. A gente vai dar esses caminhos para vocês. Um desses caminhos é preenchendo o feedback, tá? Então aqui eu coloquei um QR Code para vocês, onde vocês conseguem preencher esse feedback, ou vocês podem também acessar o link que o Léo colocou para vocês no chat, tá? Então, preenchendo ele, vocês vão conseguir o certificado para quem precisa e ainda receber as informações sobre o curso que nós disponibilizamos aqui no evento e também sobre as questões dos próximos eventos, tá? Então, caso eu vi ali que informaram que tem gente que não está conseguindo acessar o QR Code, pode acessar pelo link de presença que o Léo colocou no chat, tá? Sem problemas nenhum. Esses são os recadinhos que eu tenho, depois eu vou ter mais alguns, mas agora, para aproveitar os minutos finais que a gente tem, vou abrir aqui o espaço para trazer as perguntas que vocês trouxeram para a professora Renata. Então, Léo, por favor, se você puder trazer essas perguntinhas aqui, Renata vai responder para a gente. Obrigado. Eu mesmo, pessoal. Trago com certeza. Como é que tá por aí, Rê? Tudo bem? Vamos lá. Tudo certo, Léo. Vamos lá. Então, perfeito. Ó, tem aqui algumas perguntinhas, tá? Fica à vontade, Rê. A Raquel perguntou como trabalhar da melhor forma presencial e online ao mesmo tempo. É preciso planejar, Raquel. Você tem que planejar uma aula que seja pensada, né? Porque o aluno está na sala de aula, nesse sistema de revezamento isso está acontecendo muito, né? Então, parte dos alunos está ali na sala de aula, então fica fácil a interação e colocar os alunos para trabalhar em grupo, para trabalhar colaborativamente. Mas parte dos alunos está remoto. Essa aula vai estar sendo transmitida para os alunos. Então, o que eu preciso fazer para que essa aula seja um sucesso? Quando eu for planejar uma atividade, eu preciso pensar numa atividade que eu consiga fazer com que os alunos do presencial, sim, ok, estou ali junto, né, gerenciando, direcionando, realizem essa atividade, mas eu também preciso fazer com que os alunos que estão em casa consigam interagir no ambiente digital e realizar essa atividade em grupo, né? Então, eu preciso planejar para que essas atividades elas sejam bem sincronizadas, tá? Eu acho que esse é um dos desafios do professor nesse momento, quando a gente está trabalhando com esse revezamento, tá? Maravilha, Rê. É um ótimo assunto mesmo, né? Muito atual. Segunda perguntinha, quais são os benefícios do ensino híbrido no processo de alfabetização? Tá. Eu acho que colocar o aluno, né, para trabalhar numa atividade lúdica, numa atividade que ele possa pensar antes de vir para brincar, né, trabalhar, mas contextualizar antes de vir para a escola. É uma atividade que ele tenha prazer de fazer em casa. E perguntar, que nem quando a gente pensa na atividade prévia, né? Trabalhar ali um momento, pedir para o pai uma atividade prévia que é muito trabalhada nessa faixa de idade, pedir para o pai, para a mãe, por exemplo, dar uma foto de família ou de algum momento onde a gente consiga trazer uma contextualização depois para a sala de aula e pedir para o aluno contar essa história. Então, na fase da alfabetização, a gente precisa pensar em atividades assim lúdicas e engajadoras, mas que a gente consiga contextualizar um momento de aprendizagem. Com certeza, com certeza. Uma ferramenta que pode também ajudar nesse quesito, né? Muito legal. Exatamente. Muito legal mesmo. A gente consegue ver que vai desde os anos iniciais até superior, se for. Até o ensino superior. Exatamente, né? Eu diria até depois, viu, Léo? Eu diria que até numa pós-graduação aí é possível trabalhar de uma maneira diferenciada. Assim. É para a vida, né? Totalmente. Exatamente. Eu acho que esse contexto de aprendizagem ativa aí é para a vida toda. Com certeza.
Boa, Rê. Mais uma perguntinha. Muito legal também. Será compartilhado um plano de aula para auxiliar no estudo do ensino híbrido? Sim, será compartilhado sim, tá? Então, depois os professores vão ter, aí vocês podem orientar os professores a como acessar o plano de aula, o modelo de plano de aula para trabalhar nesse contexto. Perfeito, perfeito. Rê, essa aqui agora, eu também tinha quando eu comecei a estudar, tá? Que é qual que é a diferença entre mindset inovador e ensino híbrido? E se, claro, um pode ser aliado ao outro. Eu diria assim, que ter mindset inovador é importante para a gente trabalhar no contexto da aprendizagem ativa. É entender a mudança de mindset, né? É entender o que é o conceito de aprendizagem ativa, conhecer um pouquinho das metodologias, entender que a tecnologia é importante também estar inserida no contexto de aprendizagem, que é uma ferramenta que dá suporte para a metodologia, entender que o processo de avaliação precisa ser diferenciado, ou seja, trabalhar num contexto de mudanças do modo de pensar do professor, de olhar para a sua sala de aula. O ensino híbrido é trabalhar o online e o presencial com o uso da tecnologia também inserido nesse contexto. Essas são as diferenças. Perfeito, Tá? perfeito. Yurizinho, a gente tem dúvida, a gente tem tempo para fazer mais uma última? Ó, hein, uma saideira, pode ser, rapidinho, pode ser. Beleza, eu vou tentar juntar duas em uma, tá? Para poder ficar um pouco mais eficiente aqui. Perguntaram, precisa ter um equipamento Apple para poder praticar as metodologias? E se também são necessários muitos dispositivos para poder utilizar o ensino híbrido? Não, você não precisa. Vou responder primeiro a segunda, né? Você não precisa ter muitos dispositivos para aplicar o ensino híbrido, né? Um modelo de rotação, por exemplo, que a gente citou, a metodologia pede que numa das estações você trabalhe com uma tecnologia, né? Então, com um computador, por exemplo, né? Ou com um iPad, ou um tablet, ou até mesmo o próprio celular do aluno. Mas, de uma maneira geral, com as metodologias ativas, não é necessário muitos dispositivos. A tecnologia ela é uma ferramenta de suporte à aprendizagem, que eu posso usar, porque o meu aluno ele gosta de estar conectado, de ter acesso a ferramentas, às mídias digitais. Então, eu posso fazer com que essa ferramenta ajude a engajar o meu aluno ali, para ele pesquisar, compartilhar informação, trabalhar em grupo, né, trocar informação com um colega, mas sempre no contexto da aprendizagem. É preciso ter um dispositivo Apple. Eu gosto muito de trabalhar com a Apple, eu acho que o dispositivo Apple é excelente, e ele traz muitas possibilidades aí, porque ele também embarca muitos aplicativos aí dentro do seu contexto, e a Apple tem todo um programa que pode auxiliar, né, enquanto a dispositivos e enquanto a trabalho com programa de criatividade e programação. Mas não é preciso ter um Apple, qualquer tecnologia pode ajudar nesse processo. Maravilhoso. Rai, obrigado de verdade, viu, Yurizinho? Estamos bem, então, com as perguntas, tá? Perfeito, obrigado, Léo, obrigado, Renata. Imagina. Agora chegamos aos nossos recadinhos finais e claro, né, como a gente bem mencionou, vocês conseguem acompanhar, receber essas novidades pelo respondendo o formulário de feedback, mas nós também temos outro modo de promover a comunidade de professores, que é através do nosso grupo de WhatsApp, que é a comunidade Apple Teacher, onde é um grupo de discussão, onde os professores eles têm a oportunidade de levantar ideias, tirar dúvidas e, claro, trazer também os próximos eventos que vão ter, tanto da Sejunta quanto parceiros, vídeos interessantes, enfim, um grupo de discussão para professores. Então fica aqui o meu convite também, quem quiser entrar está super convidado, basta acessar através do QR Code ou do link que o Léo vai enviar para a gente por e-mail, desculpa, por e-mail não, pelo chat, tá? Então fiquem à vontade para acessar isso. E agora
fica também o meu agradecimento, tá? Obrigado a todos que participaram do nosso evento. Gostei muito da participação de vocês. Foi o pessoal super envolvido, mandando dúvidas no chat. E isso nos faz ter mais vontade de promover mais eventos, de estar aqui junto com vocês. Então, só posso agradecer por todo esse momento que passou muito rápido e tudo deu certo graças a vocês. Então, siga também a Se Junta nas redes sociais, igual tem aqui o Instagram, o LinkedIn, e que a gente quer estar sempre próximo de vocês. Então, obrigado, pessoal. Desejo uma boa noite, um bom descanso, e o que precisarem, podem contar com a gente. Obrigado e até a próxima. Muito bem, pessoal. Excelentes foram vocês, viu? Obrigado pela participação de sempre. Obrigado por estarem aqui mais uma vez, tá? Vejo vocês lá na nossa comunidade, hein? Até mais, pessoal. Até o próximo curso.